Olá, gente. Vamos continuar então revisando o câncer de endométrio. Esse tema que eu falei para vocês ontem, que eu acho que é um tema que pode vir na prova esse ano e é importantíssimo a gente revisar. Tem nova classificação aí da FIGO de 2023 e tem mudança no tratamento. Mas, Débora, será que agora com o D18 e o RUBY, que foram dois estudos que foram apresentados e publicados em 2023, que revolucionaram a primeira linha do câncer de endométrio, nós tivemos mudança no guideline, na diretriz da SBOC? Bom, esse tema a gente vai comentar melhor na nossa mentoria da Casa da Onco. A gente vai ter encontro de oncogineco e de câncer de mama, vai ser o nosso encontro 3. Lembrando que os encontros 1 e 2, eles estão gravados. E se você ainda não está fazendo parte desse grupo, você tem que entrar, não pode perder essa oportunidade. Está sendo excelente nosso grupo de estudos. Eu espero você lá. Vamos revisar câncer de endométrio que pode vir na prova, tá? Vamos então revisar as questões de câncer de endométrio metastático que já caíram. Vamos então. Em 2022, ou seja, no ano passado, veja, ainda não tinha apresentação desses novos estudos, não tinha nada novo, né? Não tinha ainda a nova FIGO de 2023. Veio essa questão. Paciente de 49 anos realizou tratamento cirúrgico para adenocarcinoma endometrióide de alto grau. O laudo histopatológico revelou adenocarcinoma invadindo a metade profunda do miométrio, presença de invasão linfovascular, ausência de metástase linfonodal. Realizada imunistoquímica que demonstrou ausência de marcação de MLH1 e PMS2, além de receptor de progesterona e estrógeno positivos. Recebeu radioterapia pélvica adjuvante isolada. Apresenta progressão de doença sintomática volumosa em linfonodos paraórticos, hepático e peritoneal. Procura sua orientação quanto ao tratamento da recidiva. Ou seja, eu estou falando de uma paciente com câncer de endométrio metastático. Com base nas evidências atuais, a recomendação de tratamento mais adequada é o tratamento paliativo com. Gente, em 2023... a depender dos itens, o que viesse ali no item, essa questão estava mudada, a resposta estava diferente, tá? Vamos ver, então, o que a diretriz de 2023 da SBOC coloca. Quimioterapia sistêmica de primeira linha. Tratamento padrão. Carbotaxol. Lembrar que há o C de 5 a 6, paclitaxel 175, a cada 3 semanas por 6 ciclos. Podemos fazer ainda cisplatina com doxorubicina mais paclitaxel, com estimulador de colônia, e ele foi considerado por longo tempo o esquema mais eficiente, entretanto, lembrar que é mais tóxico e não superior a carbotaxol. Então, assim, posso fazer as 3 drogas? Até posso, tem maior taxa de resposta, mas não é superior, tá? Não dá ganho de sobrevida. Gente, qual que era a resposta aqui dessa questão? Ele colocava que a primeira linha era quimioterapia com carbotaxol, imunoterapia com dostarlimab e pembro, já que essa paciente tem ali uma perda de MLH1 e PMS2, imunoterapia associada a antiangiogênico, pembro, levantinib e hormônio. Gente, a gente sabe que imunoterapia isolada, imunoterapia associada a antiangiogênico, que é o caso de pembro e lenvima, ele está falando de segunda linha. Aqui eu tenho uma paciente na primeira linha. E a primeira linha é melhor para essa paciente, baseado nos itens que ele colocou de resposta e ainda na diretriz da SBOC de 2023, é a letra A, que é quimioterapia com carbotaxol. Outra questão que a gente tem de doença metastática foi uma questão que caiu em 2020. Então, vejam, primeira vez que caiu câncer de endométrio metastático, primeira linha, foi ano passado, tá? Então, assim, uma questão que trazia um caso clínico que era o gabarito da questão. Essa outra questão de 2020, ela já tinha caído, mas, na verdade, a intenção era falar de segunda linha. Mas também trazia. Então, assim, gente, a gente tem 2 questões de câncer de endométrio metastático ao longo desses anos todos. Eu tô apostando que em 2023 a gente pode ter questão, tá? Então, veja só. Com relação ao tratamento do câncer de endométrio metastático recidivado, não se pode afirmar que. Não se pode. O tratamento com carbotaxol é o tratamento padrão, após a apresentação do estudo GOG 209, que demonstrou sua não inferioridade ao tratamento triplet. Sim, isso é verdade. Tá? Então, apesar da diretriz colocar como opção ainda, né? Mas ela coloca lá, é um esquema muito mais tóxico. Então, sim, esse item estava correto. GOG 209, ele realmente mostrou isso. Cerca de 30% das pacientes com carcinoma endometrióides apresentam o perfil molecular de estabilidade. Imunoterapia com pembro é uma opção no tratamento de segunda linha nas pacientes com este perfil. Verdadeiro.
A gente sabe que nós temos os dados, né, do Keynote 158 com indicação agnóstica, né, para as pacientes com instabilidade de microsatélites, com PDL1 positivo, e a gente sabe que essas pacientes, elas têm benefício, né, com o uso de imunoterapia isolada, então pembrolizumab isolado, se essa paciente tem instabilidade de microsatélites. A combinação de Lenvima e Pembro apresenta altas taxas de resposta e pode ser uma opção para pacientes com perfil molecular de estabilidade de microsatélites, não tendo demonstrado benefício na coorte de pacientes com estabilidade de microsatélites. E aí, eu aproveito para revisar com vocês os dados do Keynote 775, que foi um estudo de fase 3 randomizado. Esse estudo, ele randomizou as pacientes 1 para 1 que tinham câncer de endométrio avançado para receber na primeira linha químio, baseado em platina, né? Ou seja, essas pacientes, elas tinham recebido quimioterapia baseada em platina na primeira linha e elas iam então para a segunda linha. E ela na segunda linha ela poderia receber Lenvima, 20 mg uma vez ao dia, mais Pembro, ou fazer químio à escolha do investigador, que poderia ser doxorubicina ou paclitaxel. Então era a segunda linha, fazia Lenvima com Pembro ou fazia químio à escolha do investigador. E o endpoint primário eram 2, era tanto a sobrevida livre de progressão quanto global na população proficiente, ou seja, sem instabilidade de microsatélites em toda a população. Por quê? Porque a gente já sabia que imuno vai muito bem, obrigado, para paciente instável. Agora, será que para paciente proficiente vai? Olha só que interessante. O que a gente observa é que quando nós observamos os dados, tanto para a sobrevida livre de progressão, né, quanto para a sobrevida global, para todas as pacientes há benefício. Mas quando eu olho para a paciente que não tem estabilidade de microsatélites, ela também vai bem, tá? Então, tá errado isso aqui que ele coloca que para pacientes sem estabilidade de microsatélites, né? Ou seja, para essas pacientes não houve benefício, isso está errado. Quando eu falo das pacientes com instabilidade de microsatélites, eu posso dar Pembro e Lenvima para ela, ou eu posso fazer só Pembro. Agora, para as pacientes que são estáveis, Pembro e Lenvima é superior à quimioterapia com doxorubicina ou paclitaxel, como a gente viu aqui. E aqui eu quero mostrar a diretriz da SBOC, ele coloca. Segunda linha, em pacientes que fizeram a primeira linha e que tiveram uma progressão depois de 6 meses, você pode repetir a primeira linha. Mas se você for, então, para uma segunda linha, aí vai depender se esse paciente é estável ou instável. Se esse paciente é estável, eu posso fazer Lenvima com Pembro, ou uma opção para esse paciente que é instável seria fazer apenas imunoterapia. Então, assim, eu posso fazer para o instável Lenvima com Pembro? Posso fazer Lenvima com Pembro. Por quê? Porque no Keynote que a gente acabou de ver aqui, né, o 775, nós tivemos benefício para todas as pacientes. Mas, gente, eu quero que vocês lembrem que nós temos benefício apenas com imuno. Então, para essa população, é suficiente só imuno. E veja que a diretriz, ela coloca só imunoterapia para essa população, tá? Apesar de ter sido uma população que sim, estava lá incluída no estudo, poder fazer Lenvima com Pembro. Agora, se eu tenho uma doença de baixo grau, com receptor hormonal positivo, uma doença indolente, lembrar que a gente pode fazer hormonioterapia para essas pacientes. E aqui eu trago para vocês o gabarito da questão, ou seja, a incorreta. Era a letra C, que ele afirmava que não tem benefício fazer Lenvima com Pembro para quem não tem estabilidade. Muito pelo contrário, é justamente para essa população que a gente vai oferecer, que aqui está lá na diretriz. Na letra D, afirma, hormônio paliativo é uma opção de tratamento para paciente oligometastático com tumor endometrióide de baixo grau e receptor hormonal positivo, super verdadeiro. Apesar de muito utilizada na segunda linha, não há estudo de fase 3 que demonstre ganho em termos de sobrevida global para doxo quando comparado a suporte clínico. Esse item estava incorreto, a gente nem precisava saber se tinha ou não estudo, porque a gente já ia matar a questão ali, sabendo o gabarito incorreto, que era a letra C. Bom, gente, então era isso, tá? Câncer de endométrio, a gente finaliza por aqui. Na segunda-feira a gente volta e vamos começar então câncer de pulmão. Nada melhor para um agosto branco. Um beijo para vocês.